A extinção dos dinossauros. O instante final antes do impacto. O mundo já foi muito diferente. Antes dos homens, antes das cidades, antes até da ideia de tempo como conhecemos. A Terra era um palco selvagem e sobre ele, dinossauros caminhavam como deuses vivos. Eles não sabiam que estavam vivendo o seu último dia. E você está prestes a revivê-lo, segundo por segundo. Imagine florestas tão vastas que o horizonte sumia atrás das árvores. Rios que serpenteavam como veias de um corpo pulsante. Um céu cortado por criaturas aladas. E um chão dominado por titãs com garras, escamas e força bruta. Era um planeta em equilíbrio. Selvagem, sim, mas também estável. Cada espécie com seu papel. Cada ciclo obedecendo à lógica implacável da natureza. Os triceratops cruzavam planícies douradas sob um sol morno. Tiranossauros rondavam com passos pesados, olhos atentos. Pterossauros voavam alto, deslizando em correntes de ar invisíveis. Era uma dança primitiva e perfeita. E ali, naquele cenário que parecia eterno, o tempo avançava, silenciosamente. Mas acima daquele céu límpido, algo se movia, longe demais para ser notado, rápido demais para ser compreendido. Uma rocha errante, nascida do caos entre planetas, cruzava o vazio com um único destino. Ela não carregava ódio, intenção ou consciência. Era apenas matéria, fria, implacável, colossal. E já estava a caminho. Enquanto os gigantes da Terra comiam, caçavam, descansavam ou lutavam, a contagem regressiva tinha começado. Mas ninguém sabia, ninguém percebeu. Nem o vento mudou, nem as nuvens deram sinal. O planeta continuava respirando, as árvores balançavam, os mares sussurravam, os vulcões ainda dormiam. E é justamente esse detalhe, o silêncio antes do impacto, que torna tudo mais cruel. Porque o fim não chegou com aviso. Ele chegou com luz, com calor, com velocidade e com uma força que apagaria milhões de anos em poucos minutos. O que aconteceria se você pudesse testemunhar esse instante final, ver com os próprios olhos o que eles viram, sentir a vibração no solo, o ar ficando mais denso, o som sumindo antes da explosão? Neste vídeo, você não vai apenas aprender como os dinossauros foram extintos, vai sentir o tempo parar com eles. A maior extinção em massa da era dos répteis não começou com fogo. Começou com um instante tão calmo que poderia ser confundido com paz. O céu começa a mudar. Nenhum som anunciava o que estava por vir. O vento soprava com a mesma delicadeza de sempre. As árvores se balançavam em sincronia. Os grandes rebanhos herbívoros pastavam sem pressa. Mas havia algo estranho no ar. Algo sutil. Os pássaros pararam por um instante. Os olhos dos predadores, acostumados a detectar até a menor das presas, pareceram vagar inquietos. No topo das copas, alguns pterossauros mudaram sua rota de voo, como se tivessem sentido uma pressão invisível no céu. A Terra, em sua rotina perfeita, não percebeu. Mas os animais sim. Primeiro foram os insetos, depois os répteis menores. Havia um desconforto que ninguém sabia nomear, um silêncio diferente e espesso. A floresta parecia conter a respiração. E então, por frações de segundo, a luz do sol oscilou, como se tivesse piscado. Alguns dinossauros se agruparam com mais força. Outros curiosos olhavam para cima, mas não havia nada visível. Apenas a sensação de que algo estava fora do lugar. Os predadores, que até então caçavam com estratégia, pareciam hesitantes. Um rugido interrompido no meio. Um passo contido. Um olhar fixo na direção errada. Era como se o instinto, aquele que sempre os guiou, estivesse em conflito com um novo tipo de medo. Os céus começavam a se transformar, mesmo que ainda não houvesse cor. O campo magnético, invisível aos olhos, começava a ser distorcido. A gravidade já sofria a aproximação de algo colossal. E enquanto isso, na superfície, cada folha, cada tronco, cada gota de orvalho parecia estar à espera de algo. Ninguém sabia o quê. Mas todos sentiam que a ordem natural estava prestes a ruir. O que os dinossauros sentiram naquele momento? Seria inquietação? Seria medo? Ou simplesmente o vazio de um presságio sem sentido?
A verdade é que, mesmo sem saber, eles estavam assistindo ao primeiro sinal. O mundo havia entrado em contagem regressiva. E naquele céu ainda azul, o fim já estava em queda livre. A história da pedra que veio do céu. Muito antes de tocar a terra, o destino dos dinossauros já estava selado. Tudo começou em um lugar onde nenhum animal poderia olhar, nenhum vento poderia alcançar e nenhum som poderia existir. No silêncio absoluto do espaço, uma rocha colossal vagava sem rumo fixo. Era um fragmento solto de uma colisão antiga, um pedaço de caos moldado por milhões de anos de impactos entre corpos celestes. Esse bloco de pedra metálica, com mais de 10 quilômetros de diâmetro, nasceu de um encontro violento entre gigantes. Sua origem remonta ao cinturão de asteroides, uma região fragmentada entre Marte e Júpiter, onde restos de mundos possíveis orbitam como cicatrizes da formação do sistema solar. Lá, colisões são comuns. Pedras se chocam, se partem, se empurram, e algumas acabam arremessadas para longe, como projéteis sem destino. Uma dessas colisões lançaria a pedra que mudaria tudo. Ao ser empurrado pelo impacto de outros asteroides, esse fragmento entrou em um novo caminho. Lentamente, sua órbita começou a se ajustar. Séculos viraram milênios, milênios viraram milhões de anos, e enquanto isso, a Terra continuava sua dança ao redor do Sol, completamente alheia ao que se aproximava. Os cientistas acreditam que a trajetória desse asteroide não foi imediata. Ela foi moldada por pequenas forças gravitacionais, atraído e repelido por planetas próximos, guiado como se o próprio universo estivesse direcionando sua queda. Cada encontro com Júpiter, cada desvio provocado pela força solar, aproximava a rocha de um ponto inevitável. A pergunta que ecoa até hoje é simples: por que a Terra? Entre tantos mundos, tantos caminhos, tantos vazios, por que esse fragmento encontrou justamente o nosso planeta? Seria coincidência? Seria parte de um ciclo natural em que grandes extinções reescrevem a vida? Ou seria apenas o resultado matemático de bilhões de anos de caos? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: a trajetória estava traçada. Nada poderia detê-lo. E enquanto os dinossauros viviam seu último dia em total inocência, a pedra já avançava com velocidade crescente, atravessando o espaço como uma flecha luminosa prestes a disparar contra um alvo que nem sabia que estava marcado. O impacto iminente. 10 segundos para o fim. A atmosfera parecia intacta, mas já estava sendo rasgada por algo que viajava mais rápido do que qualquer som. A rocha finalmente havia chegado. Em poucos segundos, o céu azul começou a arder. Uma linha de fogo surgiu no alto, como se o próprio firmamento estivesse sendo riscado por uma lâmina em brasa. O asteroide, agora uma esfera incandescente, atravessava os últimos quilômetros antes do impacto. E nada poderia detê-lo. O ar à frente se comprimia com tamanha força que explodia em calor. A pedra não queimava, ela transformava o céu em plasma. A vegetação abaixo ainda estava intacta, mas a temperatura já começava a subir. Os animais olhavam para cima, mas o clarão cegava. Muitos pararam, confusos. Outros fugiram sem direção. Em 10 segundos, a Terra ainda estava viva, mas o tempo dela havia acabado. A cada milésimo de segundo, a rocha acelerava. O brilho era tão intenso que projetava sombras em todas as direções. Nenhuma nuvem resistia, nenhum vento era capaz de atravessar sua frente. O céu estava em colapso, e a Terra, imóvel em sua rotação, não sabia que estava prestes a ser atravessada por algo que carregava a energia de milhões de bombas nucleares. No chão, a vibração começou como um sussurro, um tremor leve, mas diferente. O tipo de vibração que faz a água parar, que silencia os pássaros, que interrompe o som. O mundo estava à beira de um abismo invisível e cada criatura sentia isso nos ossos, mesmo sem compreender. Os olhos do predador, o faro da presa, o bater de asas das aves. Tudo parecia hesitar, como se a própria natureza estivesse travada assistindo. E então veio o clarão. Não foi uma explosão, foi uma substituição da luz. O sol sumiu por um instante.
O dia virou cego, uma luz tão intensa que não projetava sombra, apenas queimava a visão. E no centro dessa luz, a rocha tocou o solo. No instante em que o impacto aconteceu, o tempo pareceu desaparecer. Um segundo antes, a Terra ainda estava inteira. Um segundo depois, ela não seria mais a mesma. E esse segundo é o que vamos atravessar agora. A Terra tremeu. A colisão dos mundos. O impacto não foi apenas uma explosão. Foi a quebra do equilíbrio planetário. O asteroide atingiu a superfície com uma velocidade superior a 70 mil quilômetros por hora. O ponto de colisão, uma região tropical e rasa do que hoje conhecemos como Península de Yucatán. O mar, ali presente, evaporou antes mesmo de entender o que o havia atingido. A água subiu como vapor branco e se desfez em nada. O solo rígido por milhões de anos dobrou-se como papel. No instante em que a rocha colidiu, a crosta terrestre rachou em todas as direções. Montanhas foram partidas ao meio, pedras derreteram, e o próprio ar se tornou uma arma letal. A energia liberada ultrapassava 100 milhões de megatons. Nada sobreviveu no raio de milhares de quilômetros. As árvores foram arrancadas como gravetos, os animais incinerados sem chance de fuga. A vida foi esmagada, engolida por uma força que a Terra jamais havia experimentado em sua história recente. Uma onda de choque se expandiu em todas as direções. Era como se o planeta gritasse. Esse grito não vinha do céu, nem do mar, nem da Terra. Vinha de dentro, do núcleo, da própria estrutura do mundo tentando sobreviver a uma ferida impossível de curar. O chão rachava sob os pés dos últimos dinossauros. Fendas se abriam com violência. A vegetação desaparecia em labaredas. A atmosfera em si pegava fogo. O ar era fogo. O som era silêncio quebrado por trovões surreais. E o mar, testemunha muda do impacto, se ergueu em vingança. Um tsunami com mais de 1 quilômetro de altura se formou a partir do vazio deixado pela cratera. A água, privada de espaço, avançou com fúria contra todos os litorais do planeta. Oceanos inteiros se moveram como se fossem jogados contra as montanhas. As ondas atravessaram continentes, carregando rochas, cinzas e cadáveres. Mas não era só isso. O impacto lançou toneladas de rochas derretidas para o alto. Milhares de fragmentos foram arremessados para fora da atmosfera. Muitos deles fariam uma volta completa ao redor do planeta. E quando caíssem de novo, trariam um novo inferno. O planeta inteiro havia tremido. E não era o fim. Era apenas o começo do que estava por vir. Porque se o impacto destruiu tudo ao redor, o que ele soltou no céu seria o que apagaria o restante do mundo. O dia em que o Sol morreu. O que veio depois do impacto não foi uma simples sequência de desastres. Foi a transformação total da Terra. O céu, antes azul, agora era uma ferida aberta. A luz do sol já não chegava mais com clareza. Uma nuvem de poeira, cinzas vulcânicas, sulfato e fragmentos incandescentes cobria tudo. Era como se o planeta tivesse puxado um véu sobre si, um luto atmosférico que apagaria toda forma de vida conhecida. As partículas lançadas para a estratosfera bloquearam a entrada de luz solar por semanas, depois por meses, depois por anos. Era o nascimento daquilo que os cientistas chamam de inverno de impacto, mas que os animais daquele tempo só poderiam reconhecer como escuridão sem fim. O calor começou a desaparecer. As temperaturas despencaram. O solo congelava à noite e não descongelava mais durante o dia. Mas o que era dia? O tempo havia perdido a forma. A manhã parecia noite e a noite parecia morte. A fotossíntese cessou. Sem luz, as plantas pararam. Samambaias, coníferas, florestas inteiras simplesmente congelaram em pé até desabarem. As flores não voltaram, as árvores não deram frutos, as folhas desapareceram e com elas tudo o que se alimentava de verde. Os herbívoros antes majestosos vagavam confusos, as bocas abertas procurando folhas que já não existiam, os olhos perdidos em uma paisagem irreconhecível. Sem presas, os carnívoros os seguiram no mesmo caminho. Os grandes predadores, Tiranossauro Rex, Allosaurus, Abelisaurus,
Caminharam entre as sombras por mais alguns dias, talvez semanas, mas o silêncio que crescia ao redor deles também crescia por dentro. A fome é um tipo de morte que chega devagar, e ela veio. Rápida demais para mudar o mundo, mas lenta o suficiente para que todos sentissem seu gosto. O planeta, agora, era um teatro sem luz. O palco permanecia, mas os atores já não se moviam. E o sol, que um dia havia sido o coração do céu, estava oculto atrás de uma cortina de poeira cósmica que parecia eterna. Quando a luz finalmente se apagou, o tempo parou junto, e o que restou foi apenas frio, silêncio e cinzas. Os últimos dias dos gigantes. O que se seguiu à morte do Sol foi um lento colapso. Não um desastre repentino, mas um fim arrastado, cruel, íntimo. Um mundo que antes pulsava com vida colossal, agora andava à beira da extinção, com passos silenciosos. Cada dinossauro que ainda respirava carregava no corpo o peso de um planeta morrendo. Os herbívoros foram os primeiros a cair. Eles dependiam da vegetação, e ela havia sumido. As samambaias que um dia cobriam planícies, os arbustos onde se abrigavam, as árvores cujas sombras ofereciam alívio, tudo havia desaparecido sob a poeira espessa. Triceratops vagavam sozinhos, suas manadas dissolvidas pela fome. Paravam em troncos carbonizados, farejavam folhas que já não existiam e continuavam caminhando cada vez mais lentos. Os carnívoros, antes senhores da terra, viraram vultos famintos. O tiranossauro Rex, antes o rei indiscutível, agora arrastava seu corpo entre as árvores queimadas. Seus olhos ainda procuravam movimento, mas já não havia o que caçar. O silêncio era total. Cada passo era seguido apenas pelo som da própria respiração. O frio o envolvia, o vento cortava, a fome queimava mais do que o fogo do impacto. Sua força física não era mais útil. Seu rugido não assustava ninguém, porque não havia mais ninguém. Até os pterossauros, mestres do ar, caíam do céu. Sem correntes de calor, não conseguiam planar. As asas que um dia cruzaram oceanos agora se arrastavam pela lama escura, sem direção. E os grandes habitantes do mar, eles também estavam morrendo. O plâncton desaparecera, as algas haviam sumido. A cadeia alimentar marinha entrou em colapso silencioso, longe dos olhos, mas tão brutal quanto na terra firme. Os ovos deixaram de chocar. O calor do ambiente não era mais suficiente. Os filhotes não encontravam alimento. Os adultos definhavam. A cada dia, uma espécie dava seu último suspiro. Alguns caíam dormindo, outros lutando. Muitos simplesmente deitavam e esperavam o fim. Mas o mais perturbador não era ver os corpos, era ouvir o silêncio. A ausência dos sons que um dia dominaram florestas e vales. A terra era agora um túmulo sem lápides, e cada gigante que tombava levava consigo uma linhagem inteira, uma história que jamais seria contada outra vez. E mesmo assim, nem tudo havia morrido. Nas sombras onde o frio não alcançava com tanta força, a vida ainda se agarrava à existência. Mas não era a vida que todos conheciam. Era outra, menor, escondida, invisível. E estava prestes a herdar um mundo que não havia sido feito para ela. A vida nos esconderijos, os sobreviventes esquecidos. Enquanto os titãs tombavam à superfície e embaixo dela, a história tomava um rumo diferente. Longe do calor do impacto, protegida da chuva de fogo e da escuridão congelante, a vida encontrava abrigo onde ninguém olhava. Entre fendas de rochas, túneis subterrâneos, raízes profundas e margens lamacentas de rios ocultos, criaturas pequenas lutavam em silêncio. Ali nos esconderijos naturais da terra, estavam os verdadeiros sobreviventes do apocalipse. Eram pequenos mamíferos, roedores primitivos, répteis rasteiros, insetos resistentes ao frio, anfíbios que sabiam permanecer imóveis por dias. Criaturas que jamais teriam destaque em uma era de colossos, mas que agora carregavam o futuro do planeta nos ossos frágeis e no silêncio dos hábitos noturnos. Eles não precisavam de muito. Comiam restos, armazenavam energia, se aqueciam em grupos.
Suas estratégias não eram de força, mas de adaptação. Em tocas profundas criavam pequenas rotas de calor. Suas pelagens ralas ou corpos viscosos eram agora vantagens. Sobreviviam sem a luz do sol, sem vegetação abundante, sem vastos territórios para conquistar. Viviam escondidos com medo, mas vivos. Nas margens enegrecidas dos rios, sapos e salamandras se enterravam na lama morna. Sob pedras encharcadas, insetos depositavam ovos que suportavam o frio. Pequenos répteis se arrastavam por fendas vulcânicas ainda quentes. Eles não sabiam que o mundo havia acabado. Sabiam apenas continuar. Cada respiração que conseguiam arrancar da terra era um ato de resistência. E ali, naquele submundo silencioso, a vida passou a se reorganizar. Longe dos rugidos dos grandes répteis, longe das asas flamejantes do impacto, a evolução encontrava novos caminhos. A fragilidade se tornava arma, a paciência virava sobrevivência. A inteligência, mesmo rudimentar, se destacava. O medo deixava de ser fraqueza, tornava-se sabedoria. Esses pequenos seres, ignorados pelo mundo antigo, agora possuíam tempo. Tempo para crescer, para mudar, para multiplicar. E sob um céu morto, com florestas em cinzas e oceanos em febre, era nos túneis e sombras que o novo capítulo da Terra começava a ser escrito. Eles não sabiam que estavam herdando um planeta, mas estavam. A terra queimada respira de novo. O tempo passou, não em dias ou meses, mas em décadas. A escuridão não se dissipou de repente. Ela foi se desfazendo aos poucos, como a fumaça que sobe lentamente de um incêndio extinto. O céu, ainda ferido, começou a abrir pequenos espaços por onde a luz conseguia passar. Raios pálidos tocavam a superfície e encontravam um mundo irreconhecível. Solo endurecido, árvores carbonizadas, rios enfraquecidos, mas um planeta ainda tentando existir. Foi então que vieram as primeiras chuvas. Gotas grossas, pesadas, misturadas a cinzas e ácidos. Mas eram água. E a água, mesmo contaminada, era vida. Ela penetrava as rachaduras do solo, deslizava entre as fendas, alcançava os lugares onde o calor não evaporava mais tudo. E embaixo da terra, sementes esquecidas começaram a responder. A germinação não foi um espetáculo imediato. Foi lenta, silenciosa, quase invisível. Um fio de musgo surgia na pedra enegrecida. Uma raiz tímida se espreguiçava entre as cinzas. Uma folha pálida tentava alcançar o céu ferido. E assim, milímetro por milímetro, a terra voltava a respirar. Os sobreviventes, que antes se arrastavam nas sombras, agora começavam a emergir. Cautelosos, atentos, desconfiados de um mundo que os havia esmagado. Mas encontravam alimento, encontravam calor, encontravam novos territórios livres, vastos, silenciosos. E, sobretudo, encontravam tempo. Tempo para explorar, para se adaptar, para dominar. Os primeiros mamíferos a sair das tocas encontraram um planeta sem gigantes, sem predadores colossais, sem trilhas marcadas por patas de toneladas. Era um mundo vazio de monstros, mas cheio de possibilidades. Um mundo onde a agilidade, a audição aguçada, a habilidade de se esconder, agora eram superpoderes. O sol, embora enfraquecido, voltava a nascer. As nuvens pesadas ainda existiam, mas já se moviam com mais velocidade. Os ventos sopravam com menos dor. As temperaturas subiam. A vida se espalhava como brasa sob cinzas úmidas. Pequenas flores floresciam entre os escombros. Florestas começavam a se regenerar com novas espécies. Rios ganhavam força. O som, antes apagado, voltava com o bater de asas, o cantar dos insetos, o farfalhar tímido da vegetação renascida. A terra havia sido reduzida a uma ruína em chamas, mas agora brotava dela uma nova história. Não era uma continuação, era outra era, outro capítulo, e quem assumia a narrativa não eram mais os colossos do passado, mas os pequenos herdeiros das sombras. O legado escondido nas pedras. Milhões de anos se passaram desde aquele dia sem retorno. O mundo se reconstruiu em camadas,
como se quisesse esquecer o que aconteceu. Mas o planeta não apaga seus traumas. Ele os fossiliza. E nas entranhas da Terra, sob camadas de rocha, cinza e sedimento, dormem os restos do que foi um império. Ossos retorcidos, pegadas petrificadas, dentes isolados, ovos quebrados. Fragmentos do passado guardados como provas silenciosas de um mundo que desapareceu. Cada fóssil descoberto hoje é uma janela aberta para aquele instante de ruptura. Um triceratops soterrado ainda na posição de defesa. Um ninho inteiro de oviraptores carbonizados pela onda de calor. Um T-Rex com as costelas rachadas, tombado perto de um rio que já não existe. Essas cenas congeladas desafiam a lógica do tempo. São retratos finais de uma civilização natural que não deixou construções nem escrita, apenas corpos e silêncio. Os geólogos e paleontólogos seguem pistas microscópicas, camadas de irídio, um metal raro na Terra, mas abundante em asteroides, níveis abruptos de carbono negro, vestígios de incêndios globais, fendas geológicas preenchidas por vidro natural, fundido na hora do impacto, e uma cratera gigante, escondida sob as águas do Golfo do México, com mais de 180 quilômetros de diâmetro, uma cicatriz que o oceano tentou esconder, mas que a ciência escavou até revelar sua origem. O mais impressionante não são apenas os fósseis, é o que ainda não foi encontrado, porque a Terra é vasta e seus segredos profundos. Quantas espécies extintas jamais veremos? Quantos momentos finais se apagaram sem deixar rastros? Quantos mistérios ainda estão enterrados, esperando que mãos humanas os revelem? O passado não está morto. Ele respira sob nossos pés. Cada pedra antiga, cada osso escavado, cada pegada impressa em um leito de lama endurecida é um sussurro de um tempo em que gigantes andaram entre vulcões e florestas tropicais. E cada vez que alguém se curva sobre a terra para escavar, uma pergunta retorna. Por que tudo isso aconteceu? E por que agora estamos aqui? Porque mesmo com todas as extinções, todas as quedas, todas as noites sem sol, a vida persistiu. E a memória desse mundo apagado ainda pulsa no subsolo, esperando por olhos atentos para contá-la outra vez. E se a história se repetir? Pensamos no impacto como um evento isolado, uma exceção cruel no fluxo da vida. Mas a verdade é mais incômoda. A Terra já foi atingida antes e pode ser atingida de novo. O que aconteceu com os dinossauros não foi o único suspiro da morte cósmica. Foi apenas o mais famoso. O universo é um campo de destroços. Fragmentos de planetas, asteroides errantes, cometas gelados, todos cruzando o espaço em trajetórias imprevisíveis. A cada ano, milhares de rochas atravessam a órbita da Terra. A maioria queima antes de tocar o solo. Algumas passam perto o suficiente para acionar alertas. E poucas, muito poucas, têm tamanho suficiente para mudar o destino de um mundo inteiro. Em 1908, na Sibéria, uma explosão abalou a floresta de Tunguska. Árvores foram arrancadas em um raio de dezenas de quilômetros. Nenhum impacto visível, nenhuma cratera. Apenas a energia de um asteroide médio que explodiu antes de tocar o chão. Se tivesse caído sobre uma cidade, teria apagado tudo. Em 2013, em Chelyabinsk, um pequeno meteoro explodiu sobre a Rússia e estilhaçou janelas em centenas de quilômetros. Feriu mais de 1.000 pessoas. Era uma rocha de apenas 20 metros. Agora imagine uma com 10 quilômetros, como a que caiu sobre Yucatán. Cientistas monitoram o céu todos os dias. Telescópios varrem a escuridão em busca de objetos potencialmente perigosos. Mas o espaço é vasto e nosso campo de visão limitado. O que não foi detectado ainda pode chegar. Se houvesse um novo impacto hoje, com a mesma força, quantos minutos teríamos? O que faríamos? Haveria tempo para fugir? Para avisar? Para entender? Ou repetiríamos a história, só que dessa vez, com satélites, câmeras e bilhões de olhos testemunhando o próprio fim? A Terra sobreviveria. Ela sempre sobrevive. Mas e nós? Pensar na extinção dos dinossauros é olhar para trás. Refletir sobre ela é olhar para frente. Porque aquele impacto não foi apenas o fim de uma era,
Foi o lembrete de que tudo pode mudar em segundos, que nada é garantido e que às vezes a ameaça não vem da terra, mas do silêncio lá no alto, onde pedras ainda vagam à espera de um novo destino.